Olá, empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra, a satisfação de conversar aqui com uma mega profissional, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, uma amiga, uma prestadora de serviço nossa também, chamada Patrícia Alves. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo, Cleito, tudo bem. Bom dia. Bom dia. Patrícia, se apresenta aí para o pessoal aí que não conhece quem é Patrícia e explica um pouco sobre os seus serviços. Sim, eu me chamo Patrícia Alves. Primeiramente, eu sou mãe, sou esposa, sou profissional, me formei, trabalho com a psicologia transpessoal, tenho um consultório, inclusive, em Natal, e trabalho com gestão de pessoas há mais de 20 anos, né? Patrícia é uma pessoa muito alegre que ama, sobretudo, trabalhar com gente e também dar resultado em pessoas. Perfeito. Para quem não conhece, pessoal, Patrícia, ela presta serviço aqui para gente e há alguns anos já, e ela nos ajuda a melhorar a cultura da empresa, a formar a liderança, nos ajuda a fazer uma boa contratação, faz todas as análises que precisa ser feita numa contratação, e toda contratação bem feita, muito assertiva, ela te dá um rendimento muito maior. E aí eu já começo esse bate-papo com Patrícia sobre gestão de pessoas, Sim. certo? Queria falar a gente vai conversar um pouco sobre alguns assuntos, sobre liderança, gestão de pessoas, cultura, né? Então, que é a sua especialidade, né? Sim. E não é à toa que depois que você adentrou aqui na Vigo, né? Melhorou muito o ambiente organizacional, né? Mediante a todos os seus treinamentos, mediante a todo o trabalho que você fez aqui na capacitação, né, pertencimento com o pessoal, enfim, gostaria um pouco que você falasse sobre a importância da cultura nas empresas. Cleiton, cultura, ele é a base, ela é a base para tudo, né? Através da cultura, quando a gente traça a cultura, a gente sabe os objetivos, a missão, os valores da empresa. Primeiramente, é importante saber o que é cultura. O que é cultura? É o jeito de ser da empresa. Eu costumo falar que a empresa é um ser vivo, né? Afinal de contas, elas são as pessoas que estão dentro dessa empresa, desenvolvendo as atividades, né, fortalecendo o produto, o serviço que entrega para o cliente. Então, você ter uma cultura alinhada com o seu negócio, ela é muito importante. Né? E a gente começa a trabalhar já quem somos a partir do primeiro passo de gestão de pessoas, que é o quê? É o recrutamento e seleção. No recrutamento e seleção, você já aplica ferramentas para verificar se esse colaborador, se esse candidato que ele está pronto para adentrar dentro da nossa empresa, se o propósito dele, os valores dele estão alinhados com o valor do negócio. Perfeito. Em questão aqui, se a gente fosse falar, qual a dica que você daria para um empresário que hoje não faz uma boa análise na contratação? Quais são os pós e os contras de você não contratar uma empresa, né, e não avaliar de fato todos os requisitos que precisa ser alinhado para o cargo? Sim. Empresários, eu queria falar que contratem um profissional da área de gestão de pessoas. Por quê? Porque são especialistas que vão trabalhar com todas as ferramentas e todos os subsistemas de recursos humanos para que os processos dentro da sua empresa, eles sejam efetivados e executados com sucesso. Quando você não tem um profissional especializado da área de gestão de pessoas, pode haver probabilidades desses processos não estarem muito alinhados com o seu propósito. Eu imagino que é o seguinte, ontem mesmo eu conversei com um empresário, onde estava relatando as dificuldades que estava tendo com os colaboradores. Sim. E ele mesmo, você imagina só, você mesmo fazendo uma boa contratação, analisando o perfil comportamental, fazendo as provas teóricas, prática, missão, visão, valores, para ver se está tudo alinhado, mesmo você conseguindo fazer todo esse mapeamento, ainda, né, é mais remoto? Mas mesmo assim ainda corre o risco de você não ser tão assertivo. Mas isso aí é a exceção da exceção.
mas em 90% das vezes, quando a pessoa faz todo esse dever de casa, ele tem uma contratação mais sadia. Com isso, ele consegue ter uma diminuição de custo pelo fato de que a pessoa vai produzir mais com menos, né? E com isso ele evita de ter um turnover, de troca de colaboradores muito alto. E ontem esse empresário que eu conversei, ele estava me falando justamente que já estava demitindo a terceira pessoa já esse mês, e bota e tira, bota e tira. Eu disse, cara, tá claro, tá na cara que você não está fazendo um bom processo seletivo. Você está pegando só por uma indicação, você está pegando só porque a pessoa está necessitando, e uma hora a conta chega. E é isso que está acontecendo. Então, uma má seleção gera esse gargalo todo na empresa. Primeiro que gera um desgaste com o time, fica uma empresa sem crédito, porque as pessoas falam que, cara, ninguém segura lá, todo mundo que entra passa pouco tempo. Então, isso é muito ruim, principalmente para uma cultura que a pessoa queira fazer dentro da empresa. Vamos lá, Cleiton, falar sobre esse exemplo que você está dando. Eu diria que pode ser também não só o processo seletivo, tá? Pode haver algum gargalo, alguma ferramenta que foi utilizada que não foi muito efetiva, mas também tem que ver os processos de gestão de pessoas dentro da empresa. A integração, como é que esse líder ele está treinando esse colaborador, tá? Como é que esse colaborador ele foi recebido, quais as habilidades dele, né, para que ele possa atingir o que a empresa quer. Então, existem vários pontos que a gente tem que levar em conta. Por que está acontecendo isso? Você colocou aqui no exemplo que já houveram 3 pessoas que saíram da empresa. Outra coisa também, verificar a cultura da empresa. Como é que esse colaborador ele foi recebido? Compreende? Então, assim, o processo seletivo, ele pode, de fato, não ter sido muito bem executado. É possível. Mas também olhar para dentro, para verificar como é que estão sendo os processos. A identidade organizacional da empresa, ela vai também estar muito em pauta aí. Porque o que a gente vê muitas vezes nas empresas é que os líderes, eles não estão preparados para receber as pessoas, para treinarem as pessoas. Qual a importância do onboarding numa contratação? O onboarding é o quê? A integração, é receber esse colaborador, né? A importância é você, no onboarding, você fortalecer o que já foi lá relembrado no processo seletivo, né? A nossa missão, a nossa visão, a nossa identidade organizacional, o que desejamos desse colaborador, os nossos serviços, o que entregamos para o mercado. O onboard, ele vai relembrar muitas coisas que foi passado no processo seletivo, ele vai fortalecer essa cultura, ele vai informar para esse colaborador tudo o que ele precisa saber, né? E, inclusive, relembrar salário, relembrar o horário, né, que ele vai trabalhar, as atividades que ele vai fazer. É interessante que no onboard, quando ele entrar na bancada para trabalhar, ele receba a descrição de cargos dele. Para quê? Para ele também saber o que ele vai fazer, né? Quando a gente faz um onboard, o Recursos Humanos ele faz um onboard, ele entrega, depois de toda a integração, se a empresa tiver um manual do colaborador, que é uma ferramenta fantástica também, que vai ter todas as informações escritas, esse colaborador ele vai ler atentamente, depois ele vai assinar, né, que recebeu. Depois o RH entrega esse colaborador para o gestor. E vai ser aí onde o gestor ele vai começar a trabalhar com esse colaborador. Então, é muito importante o onboard. Inclusive, um dos questionamentos que eu fiz a esse cliente foi justamente isso, se ele tinha feito algum onboard e se ele tinha um manual. Sim. Porque o combinado não sai caro. Então, a pessoa foi questionada que aquilo não estava dentro do combinado. E eu disse, mas eu disse. Aí eu disse, tá certo, você disse, não disse. Tinha isso escrito em algum canto e ela assinou? Não. Então, de boca, só beijo. Né? O que vale é o que está escrito. Isso. Se você não está escrito, se ele não escreveu, vai ser sua palavra contra dele. Então, vai ficar
uma quebra de braço que não vai ser saudável para ninguém, porque já gerou desgaste. E se tivesse escrito, olha, vamos só relembrar o que a gente combinou no dia que você chegou, está aqui, ó. Uma das atribuições é fazer isso, isso e isso. Não é dizer isso. Então, pronto, tá lembrada, tá de acordo, não tá de acordo aqui, tá. E segue o fluxo. Mas que fica só de boca. Aí... Existem várias ferramentas na área de gestão de pessoas. Né? Do início que o colaborador entra, que é o recrutamento e a seleção, esse perfil ele tem que estar traçado. Né? Nós temos uma ferramenta já para enviar para o marketing quando ele for colocar nas mídias sociais, nas plataformas sociais da empresa, fazendo a captação de talento. Essa ferramenta de recursos humanos, ela é fundamental porque a gente vai estar lá traçando o perfil. Essa é a primeira ferramenta. Depois vem as captações, nós fazemos os filtros. No ato da seleção, esse selecionador, ele tem que ser especialista. Muitas empresas não têm uma pessoa da área de recursos humanos, né, qualificado, especialista. Muitas vezes colocam um gerente para fazer a seleção e, às vezes, essa pessoa não está preparada. Né? É uma conversa só verbal, não aplica testes psicológicos, não aplicam dinâmicas. E outra coisa também importante, todos esses testes, eles estão alinhados com o cargo que você está pedindo. Tá? Com as habilidades comportamentais, com as habilidades técnicas. Por isso também, Cleito, que é muito importante a gente trabalhar com a gestão de recursos humanos mais atual do mercado, que é a gestão por competência. Essa é mais atual. Por quê? Porque você pega a descrição de cargo desse perfil que está tendo necessidade na empresa e toda a parte de comportamento, habilidade e atitude, você vai verificar no ato dessa contratação, certo? E lá também você vai verificar se esse colaborador também, ele tem valores que estão alinhados com a empresa. Aí você pode me dizer assim, Patrícia, como é que de repente a gente vai avaliar honestidade? A gente vai avaliar assertividade. Tem algumas coisas que você vai avaliar com 30 dias você vai ter condição para fazer isso. E é outra aplicação de outra ferramenta que a gente vai fazer o quê? Que é a avaliação de desempenho desse colaborador, que é fundamental. Né? Paralelo a isso, Cleiton, o recursos humanos, a pessoa que está responsável pelos recursos humanos, ela é apoiadora para treinar esses líderes, para receber esse colaborador que entrou com toda a potencialidade que ele tem. Né, para que ele seja assertivo, que ele consiga entregar o que ele veio entregar dentro da empresa. Entendi. Quais são as dicas que você deixaria aí para fazer uma boa contratação? As dicas é exatamente isso que eu falei, né? Empresário, contrate alguém de recursos humanos, vocês não vão se arrepender, né? Especialistas de recursos humanos existem vários no mercado, pessoas incríveis que têm uma potência de trabalho e você vai ser mais assertivo, pode ter certeza, no processo de contratação, tá? A outra dica, Cleiton, é você aplicar os testes exatamente que estejam alinhados com a descrição de cargos que você necessita, né? Para aquele cargo que você está contratando. Qual seria a melhor maneira de formar um líder? A melhor maneira de formar um líder. Por onde começar? Cleiton, veja só, como é que eu gosto de trabalhar. Eu acredito que a coisa melhor do mundo é você fazer um diagnóstico. Por quê? Se você tem 5 líderes, de repente um está precisando de algo que o outro não está. Do mesmo jeito são as empresas. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, fazer um diagnóstico para verificar as necessidades, tanto da empresa quanto desse líder, é fundamental. Então, quando você vai trabalhar uma liderança, primeiro você diagnostica se ele está precisando, qual é o treinamento que ele está precisando, se ele está precisando de uma habilidade, fortalecer o mental dele, potencializar o que ele tem de bom. E aquelas que eu não diria fraqueza, é algo que ele tem que não está tão alinhado que você possa fortalecer, você possa dar ferramentas mentais para ele que ele consiga alcançar essa potência.
Então, depois que você diagnostica, aí você vai ser você vai direcionar mais como trabalhar, né? Aí, a partir daí, você vai treinar, você vai orientar, você vai verificar se ele precisa entregar um feedback, fazer um feedback bem feito. Você vai verificar se ele precisa trabalhar com comunicação assertiva. Você vai verificar se ele tem ferramentas interessantes de trabalho de gestão para aplicar com o colaborador. Você vai verificar se o processo que foi traçado pela empresa, se ele está seguindo, como é que está sendo. Se uma liderança, a liderança quando ela não está sendo assertiva, Cleito, é porque ela está precisando de alinhamento e de apoio também. E você falou num ponto importante aí que é a comunicação, o poder da comunicação. Como, certo, podemos melhorar a comunicação entre os setores e a comunicação interna entre os colaboradores? Cleito, comunicação é tudo, né? Comunicar, até a cultura organizacional, a gente tem que estar comunicando o tempo todo, a toda hora, a todo instante. Né? Como é que a gente faz isso? A gente faz ensinando técnicas. Né? Por exemplo, como é que eu vou ensinar uma técnica de comunicação de como dar feedback? Existem metodologias para isso. Né? Existem algumas pessoas que têm dificuldade de comunicação verbal. Né? Então, nós que trabalhamos com psicologia, a gente consegue trabalhar determinados gatilhos mentais, dar dicas de... não é o que você diz, é como você diz. Né? Até o tom da voz, ela tem importância. Não é o que você fala, é como você fala. Exatamente, isso mesmo. E o profissional que ele está preparado, né, com pessoas, com mentes, né, com estratégia, ele tem essa capacidade de treinar as lideranças para isso. No meio dessa pandemia, não digo só nem a pandemia, né, mas a pandemia ela potencializou, eu vejo que muitas pessoas adoeceram, né, mentalmente, as pessoas estão mais depressivas. Você acha que isso se atribui a quê? A falta de contato, né? O ser humano, ele precisa, nós somos seres sociais, né? Então, esse contato, né? Até um abraço, né, Cleito? Ele é fundamental. Eu estava até ontem conversando, nós estávamos ontem fazendo o perfil profissiográfico das lideranças. E uma empresa de tecnologia, né, que está o tempo todo trabalhando com tecnologia. E foi muito engraçado que quando eu comecei a fazer os testes, eu gosto muito de trabalhar com a escrita, com os desenhos. Né? Por quê? Por quê? Porque quando veja só, você é humano. Por mais tecnológico que você seja, você é um ser humano. E na hora que eu comecei a fazer os testes, teve gente que teve dificuldade de escrever. Quando foi escrever o nome, simplesmente disse, Patrícia, eu não estou conseguindo escrever meu nome. Olha só que interessante. Olha só. E a gente descobriu nesse processo todo, né, de fazer testes e tal, e muitas coisas na hora foi colocada, o que a tecnologia, de repente, em excesso, e essa falta também, como você perguntou, além da tecnologia muito exacerbada, né, dentro de um processo para humanização, às vezes ela te leva para não saber escrever mais. E teve, inclusive, um colaborador que eu fiz uns desenhos para verificar uns palográficos, e ele começou a desenhar e ele, de repente, foi para o celular. Aí falou, olha só como eu desenhava bem. Isso são fotos de antigamente. Hoje eu não consigo desenhar mais. Ou seja, um pouco de desconexão de quem é. Então, assim, voltando para a pandemia, as pessoas ficaram enclausuradas, ficaram sem poder se abraçarem, né? Sem ter o contato físico. Então, isso aumentou muito a ansiedade, né? Aumentou muito o medo, né? Ficou um medo geral, um medo de você simplesmente, e agora, para onde vamos? A pandemia aumentou muito isso.
você falou uma coisa bem interessante que eu já cheguei a presenciar e frequentar, conviver com pessoas que realmente nem sequer sabia dar um abraço. Era interessante. Eu cheguei a abraçar essa pessoa e a pessoa ficava com os braços mortos, nem sequer assim, como assim, sem entender o que é um abraço. E aí depois eu fui entender, fui conversar com essa pessoa e aí eu percebi que por falta de receber abraço, por o seu pai ou sua mãe não te abraçar, você não replica aquele gesto. Sim. Né? Então, assim, o meu perfil é de abraçar, é de beijar, é de falar o quanto eu estou gostando, né? Que eu te amo. Né? Então, dizer eu te amo para o seu filho, ele vai replicar isso. Você dá um abraço no seu filho, na sua esposa, você naturalmente vai começar a falar essas palavras para as pessoas que você gosta. Então, assim, por espelhamento, você replica aquela atitude. Então, você só doa o que você tem. Literalmente. Né? Então, assim, se você não tem amor dentro de você, você não vai refletir amor. Você é seco. Não é que aquela pessoa, por ser seca, que seja uma pessoa ruim. Mas ela não tem o hábito, ela não tem aquilo dentro dela. E como é que ela vai replicar uma coisa que ela não pratica? Isso. Não é isso? Isso a gente vê muito na primeira infância, né? Psicologicamente falando, né? Aquela criança que ela não foi vista, né? Não foi olhada como criança nos primeiros anos de vida, do 0 aos 7 anos de vida, se ela vê algumas coisas, os pais são exemplos, né? Então, pegando o exemplo do abraço, né? Ela vai ter dificuldade, né? De dizer te amo, de dar um abraço, de repente ser utilizar da gentileza. Então, são crenças e são traumas que você pega e aquilo ali você vai replicando. Você sabia, Cleiton, que na cultura organizacional existem coisas invisíveis que são as crenças? As crenças, elas estão, os colaboradores, eles trazem crenças para dentro do negócio. Olha só, como eu sempre estou fazendo capacitação, né, com lideranças, então teve um dado momento que eu fazendo uns testes, eu verifiquei que um líder, ele tinha muita dificuldade de socialização. Né? E eu sempre trabalhando, vendo como é que eu podia fazer para que ele pudesse se destravar. Um profissional excelente em produtividade, mas com muita dificuldade de socialização. E eu fiz uma pergunta para eles, fiz para todos, para não ser só, eu vou só fazer diretamente para ele. Eu perguntei o seguinte: quem você levaria para uma ilha deserta? Ele chegou, pensou, disse, isso é muito difícil. Ficou ali e tal, e tal, e tal. Eu disse, me digam quem você levaria para uma ilha deserta e me digam 2 coisas materiais que você levaria para uma ilha deserta. Aí ele falou assim, eu posso não levar ninguém? Eu disse, pode. Ele disse, então não quero levar ninguém. Olha só. Aí eu disse, mas você não vai retornar mais, você vai ficar lá. Ele, não tem problema, eu gosto de ficar sozinho. Esse mesmo colaborador, num dado momento, eu fazendo esse trabalho dentro da empresa, certo? Eu cheguei para ele, vi numa determinada época que ele estava passando por determinadas situações fortes. Eu percebia no andar dele, na fala dele, no olhar dele, né, que ele estava precisando de ajuda. E eu sentei com ele, né, porque eu também faço isso dentro da empresa, além de fazer esse trabalho de recursos humanos com todas as ferramentas e todos os subsistemas de RH, eu também faço o quê? Como sou terapeuta, né, eu também faço sessões, se os colaboradores necessitarem, né, para trabalhar a saúde mental deles. Então, eu me coloquei à disposição. Eu procurei ele e disse, olha, eu estou aqui para te ajudar. E ele simplesmente, eu estou bem. E a lágrima descendo assim. E ele dizendo que estava bem. Eu estou bem. Mas eu sou produtivo. Ele falava para mim. Mas, Patrícia, eu sou produtivo. E não é sobre produção, é sobre gente. É sobre... Você imagine, se esse colaborador, ele está fazendo uma entrega muito boa, com a mente não muito boa, imagine se esse colaborador ele estiver completo. O que é que ele não seria capaz de entregar? Né?
Não tenho dúvida. Eu acho que se você tiver alinhado corpo, alma e mente, você rende muito mais. Sim. Patrícia, nessa jornada aí já de vários anos de experiência que você tem em várias empresas, de vários trabalhos que você já viu, eu já imagino que você já deve ter atendido milhares de pessoas. Qual é, vamos dizer assim, se você fosse falar entre os top 3, quais são os problemas mais recorrentes que as empresas enfrentam com colaboradores, ou por falta de organização, ou por falta de liderança, ou por falta de, enfim, de algum problema que isso vai respingar nos colaboradores? Que problemas seriam esses? Como a gente viu falar sobre cultura, a cultura, muitas empresas não têm a cultura bem traçada, né? Às vezes traça, coloca lá, né? Um exemplo. Digamos que na cultura os valores está a sustentabilidade. E quando você vai olhar para dentro do negócio, vai olhar para dentro, essa empresa ela não pratica nada sustentável, né? Então, top 3. A cultura organizacional bem traçada, a identidade organizacional bem traçada, o propósito organizacional, ele bem claro. Então, muitas empresas não tá com isso bem alinhado, tá? Segundo, lideranças que não foram preparadas, lideranças que não são acompanhadas, que não são treinadas, certo? E a outra é o quê? São colaboradores, se a cultura ela não está sendo bem alinhada, os processos não são bem feitos, os líderes não têm a habilidade para liderar os colaboradores, né? Eles são colaboradores que eles não fazem a entrega que a empresa deseja, né? A entrega ela não é entrega efetiva e eficaz. Qual o tempo que você sugere para que se dê feedbacks para colaboradores? A liderança dá os feedbacks para os seus liderados. Vamos lá. Se for uma avaliação, né, por competência, por exemplo, a gente pode colocar trimestral. Né? Você pegar aquele colaborador ali e você sempre está dando esse feedback. Outra coisa, verificar se esse líder sabe entregar feedback. Se não sabe, treinar. Treinar com uma boa metodologia. Tá? Porque pode botar a perder, né? Botar a perder. Aquele feedback. Exatamente. É uma palavra dita que é a mesma coisa de você jogar uma pedra na vidraça. Meu amigo, já foi, já quebrou, não tem mais o que fazer, né? Não volta atrás, é igual uma flecha. Então, o poder da comunicação, o poder de saber dizer as coisas da melhor forma possível, para que a outra pessoa que esteja do outro lado entenda da melhor forma possível, porque a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Isso. Então, às vezes, você fala da melhor, tipo assim, numa forma tão subjetiva que a pessoa que está do outro lado vai entender de uma outra forma, e aí, de vez de você estimular, você desestimula e aí pode perder um excepcional colaborador. Mas tem metodologias interessantes, né? É treinável, tudo é treinável. Por isso que a importância de... Eu gosto muito de trabalhar com metodologias, Cleiton. Aqui você mais recomendaria... De feedback? Sim. Eu recomendo o 4C. Para quem não sabe o que é 4C, explica aí. Você vai contextualizar com dados e fatos, tá? Falar para esse colaborador, né, que esse colaborador, o que é que ele fez? Se ele chegou atrasado, por exemplo. Olha, eu verifiquei que dia tal você chegou atrasado, né? Dia tal você chegou atrasado e você continua fazendo isso, né? Você comunicar e você contextualizar, certo? Depois você falar para esse colaborador, né, qual foi o comportamento que ele está trazendo com essa ação. O comportamento dele e até mesmo o comportamento da equipe que está vendo ele fazendo isso. Poxa, ele está chegando atrasado, eu chego todo dia aqui e tal, né? E ele continua, né, o resultado dele não está sendo entregue aqui, todo mundo vê, né? Porque os colaboradores, eles veem uns aos outros, né? Depois você faz, dentro desse passo a passo, você vai fazer um acordo com ele, tá? Você vai perguntar para ele o que é que está acontecendo, né? Por que você está chegando atrasado?
qual é a solução que você pode dar? Escutar esse colaborador para ele trazer essa solução. Se for uma solução que, de repente, você verifique, né, que esse colaborador, de repente, ele ainda vai, você como líder, você está vendo que ele ainda vai ter a probabilidade de errar, você sugere. Eu sugiro você, de repente, utilizar esse método aqui, para que você, a partir de agora, né, não continue fazendo essa ação. E, por fim, você vai dar uma continuidade, você vai fazer um acordo com ele. Né? Olha, eu vou acordar com você que eu vou te dar 20 dias para verificar, né, se você está fazendo ainda tendo essa atitude, e para que você, de fato, o que você está fazendo não tenha impacto na atividade. Né? Então, uma conversa onde ele pode falar e você pode falar, e isso ser uma coisa bem tranquila, né? Não seja aquela coisa que você está julgando. Tem que ter muito cuidado com gatilhos mentais, né? De você chegar aí e você falar assim, olha, você está fazendo isso, você não está sendo bom, você está causando um resultado péssimo, né? Você ter cuidado com essas palavras que são gatilhos mentais. Você utilizar palavras mais leves que tenham o mesmo sentido, o mesmo significado. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse poder da comunicação é elogie em público e critique no privado. Certeza. Então, uma das coisas que eu mais vejo às vezes nos empresários ainda é que erram muito no básico, que eu acho que isso aí para mim é básico. Então, tipo, desestimula todas as pessoas que estão ao redor, não só aquela pessoa que recebeu a pancada. Então, se sente humilhadas por ter sido criticado. Então, às vezes, é uma coisa, até que seja banal, uma coisa simples, mas que, para as pessoas que estão ao redor, muitas das vezes, eles absorvem também. Porque pelo grau de pertencimento, de união, por mais que a pessoa esteja errada, mas a forma como diz, a forma como se trata, a humanização, né? Então, a importância de uma boa comunicação, de saber dar feedbacks, criticar no privado e elogiar no público, isso faz com que o clima organizacional melhore. E para a gente encerrar, Patrícia, qual seria a dica que você poderia dar, qual seria o conselho que você daria para os empresários que ainda não trabalham seu RH e não focam nas pessoas? Empresários trabalhem com especialistas em gente, em pessoa. Não são especialistas que tenham ferramentas técnicas boas, mas que, sobretudo, tenha amor também no coração, né? Que tenha amor pela profissão. Você vê muitos profissionais hoje que trabalham, às vezes, com ferramentas maravilhosas, mas que você percebe que ele está ali, basicamente, para entregar, claro, o resultado, mas que não tem tanto engajamento, né? Que ele tem amor pelo que ele faz, amor por gente. Ele querer, de fato, que as coisas aconteçam. Trabalhar com um profissional especialista, principalmente em gestão de pessoas por competências, é fundamental. Por que gestão de pessoas por competência? Porque é a gestão mais atualizada na área de recursos humanos, né? Do recrutamento e seleção até o seu cargos e salários, todas as ferramentas elas vão conversar entre si. E é fantástico isso. Então, assim, trabalhem com um profissional especializado, olhem para dentro da empresa, tracem bem os processos, porque esse profissional também vai ajudar a desenhar esses processos, vai ajudar a treinar seus líderes, certo? A usar metodologias assertivas para que isso aconteça. Vai olhar para o seu colaborador, né, com um olhar clínico e um olhar também humanizado. Mas um olhar que esse olhar ele seja focado em resultados, né? E que você nunca se esqueça que o seu negócio é o seu propósito também, né? Tem um propósito, eu acredito que todo empreendedor, ele tem um sonho no coração. E esse sonho, vários e vários sonhos que nós temos, o negócio, a empresa, ela é um pedaço desse bolo. E se não for o bolo inteiro, né? Que eu vejo que existem empresários que a empresa é
tudo para eles. Então, assim, como a empresa é tudo para vocês, cuidem do seu negócio, cuidem das pessoas, cuidem da cultura da empresa, tracem a identidade, fortaleça essa identidade organizacional. Como é que a gente fortalece? Com comunicação, com feedbacks bem dados, com processos bem traçados. Também existem ferramentas para se medir essa cultura organizacional, tá? Pesquisa de clima, pesquisa de engajamento, são algumas ferramentas que a gente potencializa e a gente verifica se essa cultura ela está sendo alinhada realmente, tá? Tem uma pesquisa bem fácil de se fazer e que essa você faz todos os dias, que é a pesquisa de pulso, para você verificar e você diagnosticar se a sua cultura ela está andando com o propósito que você deseja. Como é que é essa ferramenta de pulso? São aquelas carinhas que você pode colocar lá, de repente num local onde todos os colaboradores vejam, você coloca e você pode colocar uma frase só. Como é que você está hoje? Como é que você está hoje? E todo mundo vai lá e coloca se está bem e tal. E você vai verificando, né? De repente você pode colocar em todas as salas da empresa. Tá? Coloca um quadro lá e coloca uma carinha. O pessoal começa inicialmente brincando e depois vai fazendo. Outra coisa, toda ferramenta que for aplicada, faça o engajamento com os líderes. Peça para os recursos humanos conversar com esses líderes, treinar esses líderes, preparar esses líderes. Por quê? Porque cultura é uma coisa que todas as vezes que você vai sentar com alguém, você vai falar sobre cultura. Você vai fortalecer quem você é. Isso é a dica que eu dou para você que é empresário. Boa, pessoal. Eu acredito que o conteúdo que Patrícia expôs aqui é de total relevância para os empresários e até para os liderados e líderes também. Por quê? Porque você vai aprender como ser um ser humano melhor, um colaborador melhor, um líder melhor e a importância de você fazer a capacitação dos seus líderes, né? Espero que você, pessoal, tenham gostado. E, Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Cleiton. Obrigada. Que tenhamos uma semana aí mega abençoada, né? Amém. Assim é. Valeu, pessoal. Um abraço. Gratidão, até a próxima. pessoal. Até a próxima.